وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou sobre a virtude dos 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Nós temos o mês de Dhul Hijjah, que é o 12º mês do calendário. E nesse mês acontece a peregrinação, acontece o Hajj. Então o profeta alaihi salatu wassalam citou sobre os 10 primeiros dias desse mês, os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Disse: "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah." Não existem dias mais importantes para Deus do que esses dias. Ou seja, são dias consagrados e dias que devem ser respeitados e enaltecidos pelo muçulmano mais do que outros dias. Depois disse também: "E não existem dias nos quais a boa ação é mais querida para Deus do que esses dias." Ou seja, repetindo, e não existem dias nos quais a boa ação que a pessoa faz são mais queridas para Allah subhanahu wa ta'ala do que esses 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Depois, no fim, o profeta alaihi salatu wassalam cita uma das adorações ou uma das ações que podem ser feitas nesses dias e que são multiplicadas, inshallah ta'ala, e as recompensas dessa ação são multiplicadas por Deus Altíssimo seja. Aí ele disse: "Fa'akthiru min at-tahlil." Ou seja, então digam, façam em demasia at-tahlil. At-tahlil significa dizer La ilaha illallah. Tahlil, La ilaha illallah. Então digam em demasia, digam muito, repitam muito La ilaha illallah. Depois disse Wat-takbir, ou seja, Allahu Akbar. Wat-tahmid, Alhamdulillah. Então nós aprendemos desse texto, número 1, que existem épocas que são melhores que outras épocas. E isso a gente assimila através da revelação, através daquilo que Deus Altíssimo seja diz no Alcorão, ou da palavra do profeta alaihi salatu wassalam na Sunnah. Ou seja, ele citou que esses dias, essa época, essa temporada é uma temporada melhor, onde Deus mais aceita a boa obra e também mais multiplica as ações que o ser humano faz. É narrado que um dos sábios disse: consagramos, ou eu vi pessoas virtuosas e sábias que consagram ou respeitam 3 dezenas. Aí ele disse: qual que é a primeira dezena? As 10 últimas noites de Ramadã. Depois disse: os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah e os 10 primeiros dias do mês de Muharram. Então são 3 temporadas importantes. Outro sábio também citou sobre qual é a razão dos 10 primeiros dias de Dhul Hijjah terem essa importância. Ele disse, e creio que é Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, explicando esse hadith, ou outros hadiths que têm esse mesmo sentido, ele disse assim: a razão da importância e da consagração desses dias, desses 10 primeiros dias de Dhul Hijjah, é a união, a reunião, a concentração de várias adorações nessa época. E essas adorações não se reúnem em outra época. A salé, a oração, a doação, o hajj, o jejum. Então o hajj é agora nessa época. Por estas adorações se reunirem, se concentrarem nessa época, essa época tem essa consagração e tem esse privilégio. Então, repetimos, e para a gente finalizar, a pessoa, por isso, deve aproveitar esses dias, fazer mais adorações, se consagrar esses dias e respeitá-los. Ou seja, a pessoa, de um lado, ela respeita e consagra esses dias, tem no seu coração o respeito por esses dias, e depois, em segundo lugar, tentar ao máximo aproveitar as horas desses dias. Então, significa que não é só quem está na peregrinação que tem algo a fazer. Também quem está em sua casa, não foi para a peregrinação, que é a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas também tem algo a fazer nesses dias. Então o profeta alaihi salatu wassalam aqui disse, então falem bastante, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.